pessoal? Hoje a nossa aula de alfabetização e letramento vai falar sobre um assunto que é a base da alfabetização, que é a consciência fonológica. Muitas vezes o professor ignora a seriedade de se trabalhar a consciência fonológica na alfabetização e se preocupa com o método de alfabetização. O mais importante em qualquer método, qualquer tipo de método, a criança só vai ser alfabetizada com excelência, ela só vai adquirir o processo, da alfabetização, a aquisição da leitura e escrita só vai acontecer se ela dominar a consciência fonológica. E isso começa desde pequenininho. A gente vai falar disso desde os primeiros meses de vida, a criança já começa a ter consciência fonológica. E o professor da educação infantil e da alfabetização, eles têm por obrigação estimular ao máximo. Vamos falar isso direitinho nos detalhes da aula, Esse é o nosso roteiro de aula, vocês têm no NEAD com detalhes, acessem, leiam, acessem o texto base, assistam tudo que está lá, Vamos conceituar então o que é consciência fonológica? Então, a criança, muitas vezes, ela muda a sequência, E nós precisamos direcionar essa criança. O que ela vai discriminar primeiro? A palavra, para depois, ela chegar na letra, no fonema? Ou ela primeiro conhece os fonemas para depois ir crescendo até as frases? Como que esse processo acontece de apuração auditiva? Vamos ver? Conceituando. Consciência fonológica é a capacidade de perceber, percepção, que a linguagem é formada por palavras, palavras são formadas por sílabas e sílabas são formadas por fonemas e não por letras. As letras, elas são representações gráficas dos fonemas. Mas as palavras, elas são compostas por fonemas representados por letras que compõem sílabas, Parece meio confuso, mas a gente faz isso como adultos, a gente faz isso de forma fácil, mas a criança não percebe isso com a facilidade que nós temos. Por isso, tem que ser gradativo, tem que ser pontual, tem que ser devagar, tá certo? Então, vamos lá. Aos 3 anos de idade, a criança já começou a fazer essa discriminação auditiva. Ela já reconhece a voz do pai, a voz da mãe, a voz da avó. Ela já fala várias palavras. Ela já usa, o lápis, o giz de cera, a caneta, para fazer as suas escritas da sua forma, como a gente já viu nas fases de hipótese de escrita, Então, ela já faz o uso da consciência fonológica sem saber. É uma consciência fonológica precária, é o início dessa consciência ainda, mas ela já tem capacidade de distinguir os sons. Quando você fala para ela faca e vaca, ela já sabe que vaca é o animal e faca corta o pão. Isso é discriminação auditiva, isso já é um processo de consciência fonológica, É a partir dessa idade que as crianças começam a ser capazes de fazer jogos de rimas. A rima, ela é uma parte importante na consciência fonológica, que é quando a criança faz a discriminação auditiva, Nós temos uma brincadeira na educação infantil que a gente sempre faz, que é a criança rimar o nome dela com alguma coisa. Então, a Adriana gosta de banana. Aí se a criança chama a Adriana e fala assim, Adriana gosta de abacaxi. Aí você vai pedir à criança, repete seu nome, Adriana. E o que você gosta? Abacaxi. Adriana, abacaxi. Termina igual? Não. Então vamos mudar a palavra? A gente nunca vai falar, então tá errado, não rimou. Não. Vamos mudar a palavra? Adriana gosta de quê? E a criança vai fazer tentativas até que ela consiga, pela sonoridade, a gente não vai escrever nada em lugar nenhum. Consciência fonológica é a discriminação auditiva, som. É ouvir, não é ler. Isso também é importante ficar claro, ok? E as crianças começam a desenvolver essa capacidade de consciência fonológica e consciências dos sons da fala.
E para isso é importante que o professor tenha a preocupação de fazer o movimento bucal correto, de articular a boca de forma correta para falar com a criança, né? Um professor alfabetizador, ele não pode ser aquele que fala com a boca fechada, não é? Fala assim, Adriana rima com banana. A criança não está nem entendendo o que está acontecendo, porque ele escuta e faz leitura labial ao mesmo tempo. Todo ser humano faz isso, ok? É natural nosso ouvir vendo, né? Relacionar a visão com a audição. Só os que são portadores de alguma deficiência ou auditiva ou visual que não conseguem fazer essa correlação. O cérebro já é treinado para fazer uma correlação diferente, ok? Então vamos lá, como acontece a formação, né? A consciência fonológica é a capacidade metalinguística que se refere à consciência de que linguagem falada pode ser dividida para ser escrita. Vamos lá? Frase eu consigo separar em palavras. Palavras eu consigo separar em sílabas. Sílabas eu consigo separar em fonemas. Existem dois vocábulos que muitas vezes os alunos, né, confundem na hora de expressar o que está pensando. Fonema se refere só a som e grafema se refere à escrita. Então, quando eu escrevo numa lousa, num quadro, batata, e lá na frente eu coloco várias palavras e tem rata, e eu peço para a criança, relacione, aí a criança liga a batata com a rata. Eu falo assim, olha, ele tem consciência fonológica. Não, senhor. Ele tem consciência grafológica. Ele fez a relação pelo que ele viu. Ele viu que termina igual pela escrita. Ele não fez discriminação auditiva. Adriana, mas e se ele falou? Como que eu vou saber se ele falou? Por isso, os trabalhos de consciência fonológica, eles precisam ser auditivos. Ou no máximo, e eu coloquei um exemplo, daqui a pouco vou passar para vocês, com imagens. Porque aí a criança vai falar o nome da coisa, né? Por exemplo, eu posso colocar uma figura de uma mulher para relacionar com a figura que termina igual. Daí eu coloco um cavalo, um boi, um laço de fita e coloco uma colher. Então a criança vai falar mulher, boi, laço, cavalo, colher. Aí ela fez discriminação auditiva, ela fez consciência fonológica. Porque não tem nada escrito. E as imagens são totalmente diferentes. Ela teve que falar para escutar, para ter consciência de que o som é igual. Tá? Então prestem atenção nisso. A criança será ainda capaz de identificar que essas mesmas unidades, quer dizer, tanto fonemas, quanto sílabas, quanto palavras, podem se repetir em diferentes palavras ou textos, né? Então, por exemplo, quando eu falo para a criança assim, foca, vaca e maca, o que tem semelhante? Daí ela vai perceber que tanto na foca, quanto na maca, quanto na vaca, o K é semelhante. Então, esse K, essa sílaba, está presente em vários vocábulos da língua portuguesa, né? Aqui o exemplo que eu disse para vocês, né? Eu posso fazer esse tipo de exercício? Posso. Mas eu não poderia fazer com palavras, porque daí eu não identifico se a criança está tendo consciência fonológica ou identificação visual, né? Aqui eu tenho macaco, né? Eu quero saber qual a palavra que começa igual. Aqui eu estou trabalhando na literação, que faz parte da consciência fonológica. Então, tem macaco, cadeado, avião e maçã. Qual que começa igual? A criança vai ter que falar macaco, cadeado, avião, maçã. Ah, o macaco com a maçã. Ela fez isso auditivamente, consciência fonológica, né? Tatu, tapete, chaleira e apito. Tatu e tapete começam igual, a literação. Girafa, pato, girassol e vela. Girafa com girassol. Então, quando eu coloco imagens, eu posso considerar consciência fonológica. Agora, quando eu coloco escrita, eu não posso considerar porque eu não sei qual foi o instrumento que a criança usou
para avaliar se foi auditivo ou se foi visual. E na maioria das vezes será visual porque é o mais rápido, é o mais lógico, né? Essas aqui são fases da consciência fonológica que Emília Ferreira traz para nós e vocês têm o link do vídeo dela. A Emília Ferreira, não, desculpa, Magda Soares. Então vamos lá. Nós temos aqui as fases de hipótese da escrita, segundo Emília Ferreira, por isso eu misturei o nome das duas, tá? A fase celular, também conhecida como icônica, que a criança faz, né, círculos e riscos. A fase da garatuja, que ela acha que ela está escrevendo, mas ela está rabiscando. A pré-silábica, que a criança mistura símbolos, letras, desenhos, achando que está escrevendo. A silábica sem valor sonoro, que é chamada silábica quantitativa, que a criança coloca qualquer letra representando as sílabas. A silábica com valor sonoro, que é considerada qualitativa, tem qualidade, que ela usa letras da própria palavra, mas ainda não está a palavra completa. A silábica alfabética, que ela pode omitir ou substituir letras, mas ela já se faz entender o que ela quer escrever. A alfabética, que você já entende o que está escrito, né? Pode ter algum erro de grafia. E a ortográfica, que é quando a criança já escreve até com a letra usual da escola, né? No caso aqui seria a letra cursiva, e ela já escreve corretamente com a letra cursiva, que é o último estágio. Então, como acontecem as fases de consciência fonológica? Primeiro, nós temos a fase pré-fonológica. A criança, ela fala, né? Ela chega até aqui, né? Ela acontece até a pré-silábica. Ela fala, ela escuta, ela repete, ela até brinca de rima, né? Mas ela ainda não sabe que aquilo que ela fala é a relação que ela tem com a escrita. Ela ainda não domina que ela vai escrever exatamente o que ela falou, o que ela pensou, tá? Depois começa a fase de consciência fonológica e de conhecimento das letras, que vai acontecendo junto, né? Acontece ao mesmo tempo. A criança, ela vai tendo a consciência das sílabas e ela vai tendo o conhecimento das letras, né? A consciência fonológica, ela começa daqui para lá, tá? Junto com essas duas setas vai acontecer para o resto da vida, né? Até hoje, nós como adultos, nós precisamos nos concentrar muitas vezes para ouvir um som correto, para saber redigir. Às vezes a gente repete, né? A gente fala mais lentamente para escrever, tá certo? Então, a criança vai tomando conhecimento que as sílabas existem, que aquela sílaba é formada pelo ajuntamento daquelas letras, né? Até a fase silábica. Depois, quando ela entra na silábica alfabética, ela já percebe a palavra como um todo. Ela já domina várias palavras. As palavras que foram exaustivamente trabalhadas com ela, dos livros de história que foram lidos ou que ela mesma leu, ela já faz esse domínio muito fácil. Então ela já tem, além da consciência fonológica, ela já tem consciência fonêmica, que é o uso do fonema em qualquer momento da palavra. Que é a identificação daquele fonema mesmo no embaralhado de coisas, tá? Nós vamos ver isso também agora em detalhes. Para se desenvolver a consciência fonológica é preciso ter algumas habilidades, né? A capacidade de identificar o som, a capacidade de manipular esse som, de usá-lo em vários lugares, a capacidade de combinar esse som com outros, né? Como a gente falou da rima e da aliteração, a capacidade de isolar esse som, por exemplo, quando eu pego uma palavra, né? Pipoca. Se eu tirar as primeiras letras, o pip, qual palavra que tem ali dentro? A criança vai ter que pensar, oca, né? Então, várias outras situações a gente pode fazer com isolamento e com a segmentação, né? E os segmentos fonológicos, que é justamente pensar uma letra, aquelas cartas enigmáticas que a gente costuma fazer, é puramente isso, isolamento e segmentação, né? Essa palavra menos isso, junta com aquilo, né? Chaleira menos leira, o que que tem? Passaporte menos porte, o que que tem? Isso tudo é segmentação fonológico.
Esses aqui são os níveis de consciência fonológica que a gente encontra em todos os concursos para a gente fazer a identificação. Então vamos lá. A gente tem o nível fonêmico, tá? Que é quando a criança, né, todos nós, olhamos para a palavra e olhamos para a figura ou pensamos na palavra e temos que identificar um fonema e não uma sílaba. Aqui no caso do exemplo, né, é o fonema V. Então, ó, ventilador, vestido, vassoura, né? A criança tem que identificar que a letra V, né, que a gente não está falando de grafema, a gente está falando de som, está presente nas três imagens. E também na consciência fonêmica, eu posso pedir a ela para identificar pato. Quais são os sons? Ela não vai falar nome de letra, ela vai falar assim, é o P, o A, o T e o O. Isso é nome de letra. Agora, quando eu falo de som, ela vai fazer pá, a, to. É som, é o que ela escuta, não é o que ela escreve, né? Essa é a consciência fonêmica. A consciência silábica é a mais fácil, né? A gente faz até com pauta sonora. Quando eu falo assim, televisão, vamos lá? Televisão. Ou bate pezinho no chão, ou bate a mão na mesa, ou bate palma. A criança está aprendendo a separar sílabas, mas na audição, no fonema e não na escrita, eu preciso trabalhar exaustivamente a discriminação auditiva para depois passar para a escrita. Por muitos anos, os professores de alfabetização mecanizaram esse separe as sílabas de uma forma escrita sem a criança nem saber. Daí, quando ela ia lá para o texto, ela misturava tudo, separava tudo errado, porque ela não aprendeu isso auditivamente, né? E o nível de consciência intrassilábica, né? Que é quando a gente trabalha com rima e alteração. Terminar igual, iniciar igual, né? O que rima com bola? Qual palavra começa igual bola? Né? As palavras, já dei esses exemplos várias vezes, né? Se eu tirar o li do limão, fica o quê? Isso tudo são intrassilábicos. Eu estou trabalhando dentro da sílaba. E uma outra coisa importante, né? Que eu esqueci de colocar aqui, né? Que é o nível articulatório, fonoarticulatório, que é esse aqui. É quando a criança identifica o som só pela articulação bucal. Quando a gente não emite o som, mas fala para ela assim, olha na minha boca. O movimento da boca, a criança vai identificando o que deve ser escrito, né? Nós temos um método que hoje em dia tem muita gente trabalhando que chama método das boquinhas, que na verdade é o método fônico, né? Que trocou o nome, mas é o mesmo método que vocês podem olhar no YouTube, tem vários vídeos trabalhando com esse fonoarticulatório aqui, tá certo? Então vamos lá. Quando eu estou trabalhando noção de palavra, a criança, ela sabe pegar uma palavra e destacar de uma frase. Ou eu posso fazer uma frase com as palavras fora de ordem e ela organizar. Isso eu estou falando de audição, de verbalização, não estou falando de escrita, tá? Então eu falo para ela assim, ovo, pia, o, está na. Que frase que eu falei? Ela vai falar assim, o ovo está na pia. Se ela não soubesse, repete. Você, enquanto professor, você pode ter uma ficha escrita para você não mudar a frase, né? Então você vai repetir para ela. Deixa eu ver sua ficha. Não, eu quero que você fale só com o que você está ouvindo, né? Ovo, pia, está no. Então ela está na, né? Ou na está, se quiser fazer mais difícil ainda. Então a criança vai organizando a frase. A noção de rima, que a gente já sabe, primeiro eu preciso fazer várias rimas com as crianças em grupo para que eles entendam o que é a rima para depois pedir para ele falar, tá? Às vezes o professor fala assim, Adriana, meus alunos
Eles têm 4 para 5 anos e ainda não sabem fazer rima, não. Eu pergunto para eles assim, Paulo, fala uma rima com seu nome. Aí ele fica, Paulo Banana. Aí, Adriana, não sabe. Falei, quantas vezes você já brincou de rima com eles? Quantas vezes você fez as rimas para eles? Ah, eu achei que era lógico. Não, gente, nós somos seres aprendentes, a gente aprende. Então, você tem que ter várias brincadeiras, né? Eu, quando trabalhava com educação infantil e alfabetização, tinha uma música, tem a música ainda, né? Que eu trabalhava exaustivamente com os meus alunos e ajudava em vários conteúdos que eu tinha que trabalhar, que é do sapo não lava o pé, né? Quando eu trabalho o sapo não lava o pé, não lava porque não quer, dando ênfase ao final da palavra que está rimando, a criança já vai direcionando o cérebro dela para ter essa percepção auditiva. Então, eu preciso trabalhar com eles a literação, que é o início da palavra que é igual, ao invés de ser o final, como a rima, né? A consciência silábica, que é quando eu pego a palavra e destrincho em pedaços, em partes, em sílabas, a criança já identifica, e depois eu começo a trabalhar fonemas isolados, né? Agora, alguns fatores são determinantes para essa consciência fonológica acontecer. Primeiro, né, o desenvolvimento cognitivo e intelectual da criança. Como que essa criança é exposta a experiências linguísticas? Eu acabei de falar, se não houver estimulação, ela não vai adivinhar. Eu tenho que trabalhar isso com ela o tempo inteiro, né? Ela só vai aprender a linguagem escrita, né, a leitura e escrita, se eu trabalhar primeiro a consciência fonológica exaustivamente. E aqui eu coloquei, vou ler para vocês rapidinho, como a consciência fonológica começa desde bebezinho. Ó, de 1 a 3 meses, a criança já consegue detectar, ó, aqui, desculpa, o C saiu depois do T, a pressa de digitar, né? O som da voz da mãe. Ela já sabe quem é a mãe pela voz da mãe dela, né? Do pai também, se houver essa relação mais estreita. De 3 a 6 meses, ela já começa a virar a cabeça para procurar quem está falando com ela. Ela já identifica o nome dela, está sendo chamada. De 9 a 13 meses, né, de 9 meses a 1 ano, ela já começa a tentar falar algumas coisas. Tem criança que já fala algumas palavras, imitando o adulto. Ela ainda não sabe o que significa aquela palavra exatamente, mas ela já fala algumas coisas, né? As primeiras palavrinhas ocorrem depois dos 9 meses. De 30 meses, né, a 36 meses, ela já fala muita coisa. Fala coisa errada? Fala. E você percebe que é por causa do que ela ouve. Se ela é cercada por adultos que falam corretamente, ela vai aprender a falar corretamente. Agora, se ela é cercada por adultos que falam errado, ela vai aprender de forma errada. Porque ela vai repetir, ela aprende pela repetição. Daí tem família que fala assim, ah, Adriana, o meu sobrinho, ele quase não fala, eu tô preocupada. E na nossa casa todo mundo fala tanto, não é por falta de estímulo. Daí eu pergunto à pessoa assim, mas todo mundo fala tanto com ele? Ou vocês falam entre si e deixam ele pra lá? Porque o fato da criança estar lá no berço e os 10 componentes da família estarem na sala conversando, não está tendo estimulação nenhuma, ninguém está falando com ele não está no meio da conversa, tá? Então a estimulação tem que ser direcional, tem que falar com a criança, né? De 3 a 4 anos a criança já fala corretamente, lógico que ainda tem palavras erradas, tem adulto que fala errado até hoje, né? Concordâncias, então, é desesperador de ver quantos adultos concordam tudo errado, verbalmente falando. E a partir dos 5 anos ela já faz a identificação dos sons das palavras corretamente, porque com 6 anos, de 5 e 6, ela já está sendo alfabetizada, né? Tem algumas lacunas na consciência fonêmica? Sim. Tem criança que faz troca fonêmica de F com V, T com D, P com B, né? Que são naturais do início da alfabetização. Porque o movimento da boca, se vocês forem lá no fono articulatório que a gente falou, que é a última fase do nível de consciência fonológica, vocês vão perceber que o movimento bucal de vários fonemas são semelhantes, né? FV, CHJ, TD, PB,
são semelhantes. Então a criança ainda pode passar por isso e é natural, só não pode continuar, tá? Até que idade é natural essa troca fonêmica? Até 8 anos, quando ela está na fase da alfabetização, de 5 a 7 ou de 6 a 8, dependendo da idade que a criança está na alfabetização, ela pode fazer essas trocas fonêmicas. Mas a partir de 8 anos já precisa de uma avaliação se ela está ouvindo certo ou se o ouvido está corrompido. Então ele escuta errado, o processo errado, né? A partir dos 6 anos, a criança já domina todos os níveis da consciência fonológica, né? Agora, terminando o nosso conteúdo, os sinais de alerta. Lá na educação infantil, o que o professor tem que estar atento, né? Se a criança fala tardiamente, se ela já tem 1 ano e 3 meses não falou nenhuma palavrinha, já começa a ficar esperto e pensar nisso, né? Se a criança tem uma linguagem muito infantil, aquela coisa assim, eu quero mamar, minha pepeta, né? Colinho, essas coisas que a família fala enquanto bebê e a família às vezes continua falando e a criança está grande, né? Então, a gente precisa identificar isso. Se ela tem dificuldades em pronunciar corretamente as palavras, se ela tem dificuldade em aprender as musiquinhas que canto todo dia, porque a criança da educação infantil, ela aprende por repetição, tá, gente? Então, a gente já viu isso em educação infantil, né? Então, ela precisa aprender sendo repetido para ela, existir uma rotina para que ela possa dominar. E se na família também tem antecedentes com problemas, né? No ensino fundamental, o que eu tenho que identificar? Se ele tem dificuldade em detectar e discriminar os sons da língua, eu coloquei o exemplo da faca e da vaca. Se ele tem dificuldade em dividir a palavra em sílaba e fonema, se ele tem dificuldade em associar a letra ao som, por exemplo, S, lê-se S. Então, com a criança no ensino fundamental, principalmente a partir do 2º ano do ensino fundamental, né? Porque hoje em dia o 1º ano do ensino fundamental é o que era a educação infantil ainda, então ele está no período de transição, mas isso aqui entende-se a partir do 2º ano do ensino fundamental. A criança ela já domina o fonema e a letra e o nome da letra. Então, ela precisa ter essa identificação. Se ela tem dificuldade de leitura e sílabas, palavras pouco usuais, né? Ou complexas, se os erros ortográficos dela são graves. Alguns erros são normais, né? E as sugestões de atividades. Realizar atividades de discriminação auditiva, instrumento musical, nomear instrumento, identificar animais pelo barulhinho, etc. A evocação de rimas, né? Cantar rimas, brincar com ela de rimas. A segmentação, ler uma história, pedir a criança para recontar, selecionar umas palavras e pedir para a criança dividir, batendo palma, né? Contando o número de sílabas. Esse aqui é o nosso encontro, a gente vai discutir isso com muitos detalhes na aula remota. Não perca e eu espero você. Obrigada.